Olá, gente. Estamos aqui de novo, continuando ainda sobre o nosso tema de Revolução Russa. A gente vai continuar falando sobre os primeiros passos dessa revolução, né? No último vídeo, na última aula, a gente falou dos primeiros movimentos, do contexto social que a Rússia estava, que a população russa vivia no período que a gente pode chamar de pré-revolução, até a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, que é um partido político formado com o objetivo de defender os interesses dos trabalhadores, lutar pela democracia, pela melhoria da vida dessa sociedade, desses trabalhadores, com ideais socialistas e inspirados em ideias marxistas que já circulavam pela Europa, porém, um partido que se forma dentro de um país comandado por uma monarquia absolutista. Então, a gente tem aí um conflito muito grande entre os interesses e objetivos do Partido Operário Social Democrata Russo e a política do czar Nicolau II, que era uma política totalmente antidemocrática e absolutista, né? Então, obviamente que uma coisa vai impedir a outra. E nesse momento quem está no poder é o Nicolau II, então obviamente que o partido é que vai sofrer as punições, é que vai sofrer com essas diferenças. Esses três carinhas aqui, como a gente já falou a respeito deles, podem ser considerados assim os principais líderes do partido nesse momento de formação, de nascimento. A gente tem Georgy Plekhanov, Vladimir Ulyanov, o famoso Lenin, e o Leon Trotsky, também conhecido como boy da Frida Kahlo. Esses três aqui, por serem vistos como lideranças do partido, obviamente ficaram muito visados dentro da Rússia e foram obrigados a fugir. Pegaram um beco, saíram da Rússia, porque se eles ficassem na Rússia, eles iriam sofrer punições que não seriam muito legais, que não seriam muito agradáveis. Então eles fugiram, né? Eles saem da Rússia e eles vão de certa forma, se esconder, né? A gente diz se esconder, mas na verdade, assim, eles vão sair da Rússia, mas eles não abandonam a militância, eles não abandonam os objetivos do partido. O partido continua existindo, só que com os seus líderes em outros países da Europa, como Londres, como Paris, né, Inglaterra e França, respectivamente. E é nesses países, né, mais especificamente em Londres, em 1903, vai acontecer uma assembleia, né, e nessa assembleia algumas ideias vão ficar aí muito visíveis, ideias do Partido Operário Social Democrata Russo, e são ideias que começam a entrar em conflito. Uma parte do partido é um pouco mais radical, outra parte é mais conservadora, né, porque é um partido grande, é um grupo grande que tem diferenças ideológicas. A partir dessas diferenças ideológicas, vão surgir duas correntes de pensamento dentro do próprio Partido Operário Russo. Que essas duas correntes de pensamento vão fazer surgir os famosos dois grupos que participam da Revolução Russa, que fazem de fato a Revolução Russa, que são os mencheviques e os bolcheviques, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar a respeito. Esses dois são grupos que pertencem ao Partido Operário Social Democrata Russo. Nenhum dos dois tem ligação direta com o imperador. Ambos querem derrubar o imperador, ambos querem mudar a situação política e social da Rússia. Só que com diferenças ideológicas, com diferenças de como fazer essa derrubada, essas mudanças, e é isso que vai fazer com que os dois lados se separem. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre cada um deles. Os mencheviques, eles eram, o termo significa minoria, e eles eram a minoria do partido, né?
A ideia deles para a mudança era que o melhor caminho para conquistar o poder na Rússia seria através de alianças políticas entre os trabalhadores e a burguesia liberal. Esse é um partido que a gente pode chamar de um lado do partido que a gente pode chamar de mais moderados. Eles querem uma mudança, sim, eles querem transformações sociais e políticas na Rússia, mas essas transformações elas deveriam acontecer de forma dialogada, negociada entre os trabalhadores e os burgueses. Até porque nesse lado aqui, né, esse lado dos mencheviques, eles têm uma aproximação mais direta com a burguesia. E os burgueses não querem uma mudança radical, porque essa mudança radical pode prejudicar eles também. Então, o lado dos mencheviques, que são os chamados brancos, né, que são mais moderados, eles querem uma mudança, mas uma mudança negociada, dialogada entre trabalhadores e burguesia, onde, na opinião deles, todo mundo sairia ganhando. O outro lado são os bolcheviques. Os bolcheviques são os vermelhos, eles são conhecidos como os vermelhos. Esse termo significa maioria e eles de fato eram a maioria do partido. A ideia deles de transformação era uma conquista do poder pelos trabalhadores e de forma imediata. Para os bolcheviques não tinha essa história de vamos negociar, vamos dialogar. Não. A conquista deveria acontecer pelos trabalhadores, o proletariado, o operariado é que deveria chegar ao poder e de forma imediata. E isso só aconteceria, né, segundo os bolcheviques, através de uma luta revolucionária, se fosse necessário passeata, se fosse necessário greve, se fosse necessárias manifestações, não importa, né, mas deveria acontecer por uma luta revolucionária. O objetivo dessa luta revolucionária era derrubar a monarquia absolutista e transformar a sociedade russa, dando poder ao proletariado, não à burguesia. De acordo com os bolcheviques, o poder deveria ser dado ao proletariado. Por isso que eles pregavam a formação de uma ditadura do proletariado, né? O que seria essa ditadura do proletariado? Seria o povo, os trabalhadores, chegando ao poder. Essa era a ideia dos bolcheviques e essa foi a ideia da Revolução Comunista dentro da Rússia. Essa divisão ela vai perdurar durante muito tempo. Os dois lados eles vão começar a lutar baseados nas suas ideologias e essa divisão, essas diferenças ideológicas vão durar aí. A divisão acontece em 1903 e vai até 1917. Mas enquanto isso, né, a revolução está caminhando para ocorrer. Em 1904, a situação da Rússia, que já não era legal, fica ainda um pouco pior. Por quê? Porque a Rússia vai entrar em uma guerra direta contra o Japão, buscando conquistar territórios que correspondem à China, né, que na época pertenciam ao Japão. O objetivo do Império Russo era conquistar esses territórios. Entram numa guerra já despreparados, porque a Rússia não tinha estrutura, como a gente já viu, não tinha estrutura econômica, não tinha estrutura social, não tinha estrutura militar para entrar numa guerra. Mas entra, porque a ambição do imperador é maior. Entrando nessa guerra, obviamente que o pouco recurso que o governo disponibilizava para a sociedade vai ser canalizado para a guerra, né? Só que mesmo assim a Rússia vai perder a guerra. A Rússia vai ser derrotada pelas tropas japonesas e para um país que já tem uma situação social e econômica ruim, perder a guerra significa piorar a sua situação. Então, ainda em 1904, a população russa começa a reclamar disso aí, começa a fazer diversas greves e protestos, reclamando do governo, né, pedindo mudanças ao governo, por conta de toda a situação social, de toda a crise econômica que essa população vem enfrentando, onde cada vez mais a população está pedindo mudanças, pedindo transformações e também pedindo a saída do governo. Essas manifestações vão começar em 1904, mas vão se tornar ainda mais fortes em 1905 e vão ficar conhecidas como revoltas de 1905. Dentre essas revoltas de 1905, eu vou destacar aqui duas principais que ocorreram nesse ano.
No começo do ano, logo em janeiro de 1905, ocorreu um movimento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi uma manifestação da população russa que vai a população, os trabalhadores, né, o povão, uma parte deles, no caso, vão se organizar para fazer uma manifestação até então pacífica, sem quebra-quebra, sem querer prender ninguém, sem cortar a cabeça de ninguém, sem destruir ninguém. A ideia é, os manifestantes se reuniram em um domingo à tarde, na frente do palácio do czar Nicolau II, com o objetivo de manifestar, gente. Manifestar, reclamar, porque eles não estavam gostando. Ah, domingo à tarde, estamos sem nada para fazer, vamos lá manifestar. Ok, a ideia era essa, apenas uma manifestação pacífica. Mas o Nicolau II não era muito de manifestação pacífica. Ele não gostava muito dessa história, muito mais criticando ele. Então, qual foi a ação do imperador? Vendo os manifestantes na frente do seu palácio, atrapalhando a sua tarde de domingo e reclamando, ele vai chamar a guarda imperial e mandar que os guardas desçam o cacete nos manifestantes. Essa manifestação, que era para ser pacífica e todo mundo voltar para casa tranquilamente, acabou resultando na morte de aproximadamente uma centena de pessoas pela guarda czarista. Os guardas do imperador acabaram matando uma centena de pessoas que a princípio queriam apenas manifestar e pedir melhoria de vida. Por isso, o nome da manifestação, do movimento se torna Domingo Sangrento, porque realmente foi uma tarde de domingo bem sangrenta. Essa atitude do imperador vai mostrar que ele não está aí para negociação e vai revoltar mais ainda a população. Não só os operários, não só os pobres, não só os marxistas ou socialistas. Diversos setores da sociedade russa vão começar a criticar o imperador ou vão começar a falar aquilo que já pensavam há muito tempo, né? Então vão surgir outras manifestações, outros setores vão começar a protestar, como, por exemplo, o setor militar. O setor militar, mais especificamente o setor da Marinha, vão fazer uma revolta que ficou conhecida como Revolta do Encouraçado Potemkin. Encouraçado, gente, é um tipo de navio de guerra. A Rússia tinha alguns deles, né? Essa revolta vai ocorrer em junho do mesmo ano, 1905, na cidade de Odessa, que é uma cidade portuária, onde os navios de guerra ficavam lá ancorados. Os tripulantes do navio de guerra Potemkin, eles vão se rebelar contra os seus comandantes e vão fazer uma revolta dos marinheiros, reclamando dos maus tratos, da péssima alimentação que recebiam, da falta de melhorias, de atenção do governo. Uma revolta até parecida com uma que aconteceu aqui no Brasil também, no período da Primeira República. Essa revolta, a princípio, lá na Rússia, a princípio ela é apenas uma revolta dos marinheiros contra a situação que eles estão vivendo. Mas por conta da população inteira estar insatisfeita com o imperador, ela vai acabar recebendo o apoio popular e de outros setores militares. Isso vai demonstrar que vários grupos da sociedade russa estão insatisfeitos com o governo, vários movimentos pedindo a saída do governo demonstram que o poder do imperador está caindo, está diminuindo. Isso, para quem quer se manter no poder, especialmente de forma absolutista, não é legal. Então quer dizer que a batata dele está assando. Nessa mesma época, nesse mesmo contexto, vai surgir na Rússia órgãos chamados de sovietes. O que são sovietes? São conselhos de operários formados com o objetivo de coordenar as greves dos trabalhadores, né? Os trabalhadores russos em várias cidades, Odessa, Kiev, São Petersburgo, Moscou, em várias cidades, esses trabalhadores começam a se organizar em grupos, em conselhos,
chamados de sovietes, com o objetivo de coordenar suas ações, para não ficar aquela coisa solta, né? Então eles começam a se organizar nesses grupos chamados de sovietes. Daí vem uma frase do Lenin, anos depois, que diz todo poder aos sovietes, né? Que na prática quer dizer todo poder aos conselhos de operários, que na ideia dos bolcheviques é quem deveria chegar ao poder e controlar a Rússia. Mas isso a gente ainda está falando de 1905, ó. A gente tem revoltas de grupos como operários e militares, a gente tem conselhos aqui de operários que estão se organizando para lutar pelos seus direitos, mas aqui a gente ainda tem um caminho longo para chegar até 1917, quando a Revolução estoura definitivamente. Depois de 1905, depois dessas revoltas de 1905, né? O imperador vai tomar algumas mudanças, vai tomar algumas atitudes, a gente vai observar aí algumas promessas. Mas antes vamos falar da burguesia. A burguesia, ela faz parte desse movimento da Revolução Russa também. Ela não está ali num patamar alto, não, né? A burguesia, dentro da Rússia pré-revolução, ela é uma classe social que vai começar a ganhar força a partir da industrialização. Vai surgir o burguês, que é o patrão, o dono da fábrica, mas junto com essa força econômica que ela ganha, eles também desejam mudanças. Lembrando que os burgueses, eles não fazem parte da classe que está no poder. Se a gente for fazer a divisão social da Rússia, os burgueses eles fazem parte do povão ainda. Eles não são nobres, eles não são militares e eles não são o imperador, né? Então eles de certa forma fazem parte do povão, mas é um povão, uma parte do povão que está ganhando dinheiro, que consequentemente se acha importante e quer poder, né? Então, os burgueses eles vão alimentar a Revolução Russa. Os burgueses, os patrões, os donos das fábricas, eles vão, de certa forma, apoiar essa revolução com o objetivo de chegar ao poder, especialmente se forem os mencheviques que cheguem ao poder. O objetivo deles, o cenário ideal seria esse, né? Mas é muito importante a gente lembrar isso, né? Que os burgueses, eles também construíram a revolução, de certa forma. Eles também fizeram parte da revolução porque eles também desejavam mudanças. Mudanças que iriam favorecer a eles, obviamente, né? Claro. Continuando ainda aqui sobre as revoltas de 1905. Quais os resultados? Depois do Domingo Sangrento, depois da revolta do encouraçado Potemkin, depois da formação dos sovietes, onde os operários começam a se organizar, o que a gente pode chamar aqui como resultados? Os resultados, gente, eles são simples. Como eu falei antes, o imperador ele vai ter que tomar alguma atitude, porque ele para e olha, negada. Minha batata tá assando, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E o que ele faz? Vendo esse clima de revolta crescente, vendo essa ameaça de a população querer tirar ele do poder, cada vez mais forte, o Nicolau ele vai acenar, fazer um rápido aceno, né, com o final do regime absolutista. Ele vai sugerir uma abertura política, aquela coisa assim, tipo, aquela boa e velha promessa de político. Vou prometer que é para acalmar o pessoal e eles não quererem cortar minha cabeça aqui e me tirarem do trono. Então ele vai prometer reduzir o regime absolutista, ele vai prometer melhorar as condições de vida dos trabalhadores para acalmar os movimentos de revolta. Com isso, esses movimentos, eles realmente esfriam, porque a gente que é pobre, a gente tem um coração bom, a gente acredita nas promessas do povo, mesmo que a gente saiba que politicamente, mas aí a gente ainda se ilude em acreditar, né? Então, o imperador Nicolau II, ele vai prometer a convocação de eleições para a Duma, que é o parlamento. Com isso, ele traria assim uma parte do povo para participar do governo. Ele vai prometer elaborar uma nova constituição que traria leis um pouco mais democráticas e justas para a Rússia. Se essas promessas se tornassem realidade, isso iria melhorar um pouco, não totalmente, mas iria melhorar um pouco a situação social na Rússia. Mas
A gente está falando de promessa de político, né, gente? Reformas liberais ocorreram na Rússia? Só que não, de forma nenhuma. A ideia do Nicolau era simplesmente acalmar a população. E serviu. Para acalmar a população, serviu. Quando ele acena com essas promessas aí de melhorias, uma parte dos revoltados, vamos dizer assim, vai ficar satisfeitos, especialmente os mencheviques, né? Aquela história de vamos vencer pelo diálogo e tudo mais, vão amenizar as revoltas, os movimentos vão esfriar. Com essa esfriada dos movimentos de revolução, isso dá força, isso dá um tempo para o Nicolau II se reorganizar. Ele vai recuperar as suas forças, tentar reequilibrar o seu governo, e a partir do momento que ele observa que a situação esfriou na Rússia, que não tem mais revolta estourando a todo momento, e ele sente que não está correndo risco de perder o poder, ele vai abandonar as promessas liberais. Nunca vi isso, nunca disse nada disso, me prova onde foi que eu prometi. O regime czarista vai ficar ainda mais forte e ainda mais fechado, porque ele vai perseguir os líderes da oposição, aquele pessoal que fazia revolta, ele vai fechar a Duma, o parlamento, e governar cada vez mais de forma absolutista. Até que chegamos em 1914. Corta para a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a situação da Rússia não tinha melhorado. Continuava absolutista, continuava com sociedade desigual, o povo continuava reclamando do governo, querendo se revoltar a todo momento, tudo isso continuava acontecendo. No meio dessa confusão social inteira, o imperador Nicolau II resolve botar a Rússia numa guerra mundial. A Rússia, que não tinha estrutura para brigar nem com um país só, vai entrar numa guerra mundial. Quem se ferra nisso tudo é sempre o povo, né? O povo é quem se ferra nessa situação toda. Né? Então a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, mesmo sem poder, mas entra. Aquela situação que já era ruim vai piorar ainda mais, porque para pobre toda desgraça é pouca, né? A entrada da Rússia vai piorar mais ainda a situação social que o país vivia, que a sociedade vivia. O exército russo não tinha estrutura para entrar numa guerra, não estava preparado, mas ainda assim o imperador manda os soldados para o campo de batalha. Isso vai fazer com que os próprios soldados desaprovem o governo russo. A economia, que já era ruim, obviamente que vai piorar ainda mais. Depois de mais ou menos 2 anos de combates na Primeira Guerra Mundial, a economia russa entra em colapso. A população passando fome, a miséria cada vez maior. Os meios de transporte, grande parte dos meios de transporte foram destruídos, muito por conta das batalhas. A produção agrícola, que era de onde o povo tirava a alimentação, vai ficar arrasada, porque os campos viram campos de batalha. O preço dos alimentos vai subir absurdamente e a população não tinha dinheiro para comprar, começar a passar fome. Isso vai gerar uma crise social muito grande. Lá no campo de batalha, a situação não é melhor, não. A situação também tá ruim. O exército russo, que já tinha perdido milhões de soldados, observa que não tem condições de permanecer, apesar de o imperador, esse carinha aqui, mandar que eles continuem. Mas eles sabem que não tem condição. Não é o imperador que está lá, recebendo bomba e vivendo em trincheira meses e meses. Então, o que vai acontecer? Os próprios soldados russos vão começar a desertar do movimento, ou seja, vão começar a abandonar a guerra por conta própria, desistir da batalha, se entregar e ir embora. Nunca mais volta para a Rússia, mas também não morre no campo de batalha. Isso vai fazer com que o exército se entregando faz com que aos poucos a Rússia perca a guerra, vá perdendo a guerra, né? A situação vai estar ficando insustentável dentro e fora da Rússia. Dentro da Rússia, a situação social, econômica está cada vez pior, e no campo de batalha, o exército também sabe que não tem condição de vencer essa guerra. Essa situação vai fazer com que a população russa se mobilize por meio de protestos, passeatas. A opinião pública está cada vez
mais convencida de que a culpa de tudo isso é do governo. Os problemas sociais que existem são culpa de uma administração ruim de muitos e muitos anos. Isso vai fazer com que as greves aumentem, os pedidos pela saída do imperador aumentem. O que é que o Nicolau II faz? Dá ordens para que o exército impeça as greves. Mas o exército também está contra o imperador e não vai atendê-lo. Resultado: o imperador Nicolau II está sozinho. Ele não tem apoio popular, ele não tem apoio militar, e isso vai fazer com que ele perca o poder em 1917 nas revoltas que nós vamos estudar na próxima aula, chamadas de Revolta Branca e Revolta Vermelha, né? Que são as revoltas organizadas pelos mencheviques e pelos bolcheviques. E como resultado dessas revoltas, vai acontecer a queda desse rapaz aqui, Imperador Nicolau II, e oficialmente o fim do regime czarista na Rússia. Logo em seguida, ainda em 1917, a Rússia se retira da guerra quando se entrega, e a partir daí vai começar o período do governo socialista dentro da Rússia. Mas isso a gente vai estudar só na próxima aula. Por enquanto, eu espero que vocês tenham entendido esses caminhos que levaram à queda do imperador Nicolau II e à conhecida Revolução Russa de 1917. Boa prova e até a próxima aula!